Olá, meus queridos alunos. Então, a gente agora vai ver um pouco sobre a questão das bacias hidrográficas do Brasil. E para iniciar o nosso estudo sobre as bacias hidrográficas, a gente vai observar primeiro o mapa das bacias hidrográficas, ok? E aí, a gente vai ter aí um mapa, né, que tem um título como Bacias Hidrográficas do Brasil. E através dessa análise, por meio do mapa, a gente vai ter quais são as bacias e onde elas estão localizadas aí no território brasileiro. Então a gente tem primeiro aí a bacia do Amazonas, essa aí em verde claro, tá? Que abrange os estados da Amazônia, Roraima, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Paraná. Vamos ter também a bacia do Atlântico Norte, aí em amarelo, que fica no Amapá. Temos a bacia do Atlântico Nordeste, a bacia do Atlântico Leste, a do Atlântico Sudeste-Sul, bacia do Tocantins-Araguaia, bacia do Paraguai, bacia do Paraná, bacia do Uruguai e bacia do São Francisco. Então, assim, a gente tem muitas bacias, tá certo? No território brasileiro. E por meio do mapa a gente pode visualizar essas bacias. Aí a gente pode ver, por exemplo, esse aí em laranja, tá? Que é a bacia do São Francisco. E aí a gente vê que ele é totalmente no território brasileiro, desde Minas Gerais até Sergipe e Alagoas, né? Que é onde ele tem aí deságua, ok? Assim como as demais bacias aí que a gente pode observar no mapa. Então isso é para a gente entender, tá? Que o Brasil, por ser um território bastante extenso, né? Ele é abrangido por diversas bacias. Bacias essas que a gente vai estudar um pouco agora no nosso curso, ok? E aí, nós iremos iniciar pela bacia amazônica, né? Que é a maior bacia hidrográfica da Terra, ou seja, é a maior bacia hidrográfica do planeta Terra, tá? Por isso que ela abrange 7, não é isso? 7 países, ela é bastante grande. E no caso do Brasil, a gente tem como rio principal o rio Amazonas, tá? Que fica localizado nessa bacia amazônica, por isso o seu nome e o nome do rio são semelhantes. E aí a bacia com maior volume e extensão, com um regime complexo, né, por ser super extenso, então cada local que ela vai se encontrar, né, a bacia vai ter sua complexidade, né, de acordo com o clima, o relevo, dentre outras coisas, tá? Tem a foz do tipo mista, também por se encontrar em diversos locais. Domina uma extensa área de terras baixas. A gente vai observar a bacia, ela está em áreas mais rebaixadas, tá? E tem o maior potencial hidrelétrico do Brasil, que foi o que a gente viu na nossa aula sobre a questão das energias, né? Que a gente estudou sobre a hidrelétrica no Brasil e a gente viu que o maior potencial ficava justamente no rio Amazonas. E é por isso que a gente tem aqui também essa informação. E é uma bacia que ela nasce nas Cordilheiras dos Andes e atravessa 7 países. Então ela tem uma imensa extensão e uma parte, né, dela fica no Brasil, além de mais 6 países, 7 com o Brasil, ok? Então essa é a bacia hidrográfica, a bacia amazônica, tá certo? E a gente vai ter a outra bacia, que é a bacia hidrográfica do Tocantins também, que a gente já citou aqui quando a gente falou na questão do potencial energético no Brasil. Que a gente viu que é nela que a gente tem uma das principais hidrelétricas do Brasil, que é a hidrelétrica de Tucuruí, tá? Então, a bacia hidrográfica do Tocantins é uma das maiores bacias exclusivamente brasileiras. Então, ela é grande, tá? E totalmente, né, exclusiva brasileira. Então, a gente tem a maior bacia aí, em termos de território brasileiro, a bacia hidrográfica do Tocantins. E o principal uso de suas águas é a irrigação para culturas de soja,
milho e arroz. Então a gente tem aí muita irrigação sendo feita por meio dessa bacia, tá? E principalmente para esses cultivos aí, que é de soja, milho e arroz. E é nela que a gente encontra dois rios principais no Brasil, né? Do Brasil, que é o rio Araguaia e o rio Tocantins. O rio Araguaia, ele é mais utilizado na irrigação, tá? Enquanto o rio Tocantins, ela possui a maior declividade. E a gente tem uma variação aí de declividade e faz com que apresente um potencial hidrelétrico. E é nesse rio Tocantins que a gente tem a usina de Tucuruí. Então, por esse rio a gente ter essa declividade maior, a gente também tem um grande potencial aí hidrelétrico. Porém, é um rio também que sofre processos, e processos esses também que são complexos e que muitas vezes prejudica todo um percurso aí pela intervenção do homem na natureza, tá? E aí o rio Tocantins, ele sofre muito assoreamento. O que seria esse assoreamento, tá? É quando acontece o seguinte, a gente tem um rio, tá? E no seu entorno, né, do rio a gente vai ter matas, né, plantas, vegetação. Então o que acontece? O homem chega lá nesse local e desmata, tá? Tira toda essa mata que existem próximas aos rios. E acontece que ao retirar essas plantas, essas matas, a gente vai ter a sedimentação, tá, solta, né, a areia solta, e essa, com a chuva e todo o processo aí natural, ela vai escorrer até chegar no rio e vai ficando dentro do rio, que é o que a gente chama de assoreamento, que é justamente essas areias que são carregadas e são depositadas nos rios. E no caso do rio Tocantins, a gente vai ter isso associado principalmente ao desmatamento do cerrado. É uma realidade hoje, tá? A questão do desmatamento no cerrado, a gente tem bastante vegetação aí que já desapareceu, que o homem foi lá e destruiu, e o cerrado está sofrendo bastante esse processo, que é muito triste e muito preocupante, porque o cerrado, né, a vegetação cerrado, ela é muito importante, tá, para o nosso país, e ela está justamente numa localização do território que é muito importante para a questão de água, a questão dos rios no Brasil. Então, com o desaparecimento desse tipo de vegetação, né, por conta da questão do homem estar desmatando, retirando essa vegetação para dar vez a plantações, né, a cultivos, principalmente de soja, tá, que é muito forte nessa região. E isso faz com que sofra todo um processo natural aí que a natureza precisa para manter-se, tá certo? E aí, né, esse desmatamento, ele é causado principalmente por atividades agrícolas e pecuárias, né? Além das plantações, a gente também tem as criações de animais. Então, desmata-se para dar vez aos locais onde os animais vão estar sendo criados e também para plantio da comida, né, desses animais. E tudo isso vai agravando o processo erosivo, né, porque quando vem a chuva, o solo ele vai sofrendo um processo de erosão devido à falta de vegetação, porque é através das raízes das plantas que a gente tem ali o solo mais firme. Então, com a retirada da vegetação, o solo ele vai, né, ficar mais solto aí, e isso faz com que vá se erodindo. Essa areia ela vai sendo levada através dos ventos e da chuva, ok? E também a gente tem uma coisa muito forte, muito preocupante nesse rio, no rio Tocantins, a questão da contaminação das águas por agrotóxicos usados na agricultura moderna. Então, assim, a gente tem uma longa escala de uso
né, com as plantações que são feitas aí com os cultivos, a gente tem também um uso bastante intenso de agrotóxicos, né, vamos dizer, popularmente remédios para matar os bichos que prejudicam a plantação. Então eles usam produtos agrotóxicos, que são produtos que prejudicam tanto o solo quanto a água. E aí o rio ele tem sofrido com essa contaminação. Por quê? Eles colocam esses produtos nas plantações, porém com a chuva, né, todo esse processo, esse produto ele vai sendo levado também na água e no solo. E vai chegando até o rio e vai contaminando o rio. E é também algo bastante preocupante que a gente tem aí no rio Tocantins, que faz parte da bacia hidrográfica do Tocantins. Então, uma outra bacia que nós temos, né, outra bacia hidrográfica no Brasil, é a bacia hidrográfica do Paraguai. Essa que nasce no Brasil, então sua nascente é no Brasil e atravessa todo o Pantanal, sendo o principal responsável pela formação deste bioma. Então, por meio dessa bacia, a gente vai ter o bioma Pantanal, que é formado a partir dessa bacia também, dentre outras coisas, claro. E aí, na bacia hidrográfica do Paraguai, a gente vai ter o rio Paraguai. Esse rio, ele corre uma vasta planície, tá? Então, a área em que o rio Paraguai se encontra é uma área de planície, né? Falando de relevo, e acumula sedimentos formando meandros. Então, por ser uma área de planície, a gente vai ter muito acúmulo aí de sedimentação, tá? E também na época de chuva, de grande chuva, esse rio ele transborda, tá? Então, por ser de planície, quando chove muito, nessas épocas mais chuvosas, a gente vai ter o seu transbordo, tá? A água ela vai ultrapassar o seu limite natural, vamos dizer assim, de percorrer esse rio. Como as demais bacias, a gente também tem na bacia do Paraguai alguns problemas ambientais, tá? Onde é um rio, por exemplo, o rio Paraguai é um rio que tem baixa declividade e por isso ele está sensível ao assoreamento, que é o que a gente falou anteriormente quando a gente falou da outra bacia, né, do assoreamento, ou seja, a terra, né, que vai se depositando dentro do rio. Então, devido à baixa declividade, então quando chove-se muito, essa areia ela vai sendo levada para o rio. E um agravamento também devido à questão do homem, tá? Então o homem ele desmata e com desmatamento a gente vai ter aí os assoreamentos, tá? A gente quando fala de rio, a gente tem o rio, tá? Que a gente chama de rio principal e seus afluentes, que são os rios, vamos dizer assim, secundários. E no caso do rio Paraguai, a gente vai ter drenadas pelos seus afluentes, ou seja, esse desmatamento ele ocorre às margens dos afluentes desse rio. E com esse desmatamento é causado o assoreamento, ok? E uma outra bacia que nós temos também no Brasil é a bacia hidrográfica do Paraná. Ela é uma bacia bastante interessante devido à instalação da principal hidrelétrica do Brasil, que é a hidrelétrica de Itaipu. Então, é uma bacia tipicamente de planalto, em regiões de relevo mais elevado, né, de planalto. Possui um potencial altíssimo em termos de hidrelétrica, tá certo? Devido ao seu relevo contribuir nesse sentido. É localizada em uma área densamente povoada, então assim, é uma bacia que ao seu entorno, né, a gente tem muita população vivendo lá. E como eu falei, se encontra a binacional Itaipu,
Binacional porque ela pertence, né, ao Brasil e ao Paraguai, por isso que é uma binacional. E ela é a segunda maior hidrelétrica do mundo, a hidrelétrica de Itaipu, que a gente já citou, a gente falou da questão das energias. E aí é uma bacia que em seu entorno tem 55 milhões de habitantes, tá? Que é equivalente a 30% da população brasileira. Tem muita gente vivendo próximo a essa bacia, né, sendo banhada pela essa bacia. E devido à quantidade de população ser bastante intensa, a gente também tem uma região bastante industrializada. E isso causa um grande consumo de eletricidade, né? Como a gente tem muita população próxima à bacia, a gente tem também um alto consumo aí devido tanto à questão da industrialização, que a gente tem bastante intensa nessa área, assim também como população, né? O consumo doméstico, dentre outros consumos aí que a gente vai ter em termos de eletricidade, de energia. E é uma bacia, como a gente citou, que tem um potencial bastante elevado em termos de hidrelétrica, tá? E é nessa bacia que a gente encontra 16 usinas de grande porte, tá? E aí ganha destaque a de Itaipu. Então é uma bacia também muito importante e é bastante utilizada em termos de geração de energia, e a sua demanda também é grande nesse sentido. Bom, e aí ainda falando da questão da bacia hidrográfica do Paraná, nós temos o rio chamado Rio Grande, que pertence a essa bacia. E esse rio ele é responsável por 65% da energia do estado de Minas Gerais. Então, nesse rio, né, é feito a retirada, geração de energia por meio da hidrelétrica, que abastece 67% do estado de Minas Gerais. Em termos de problemas ambientais, a gente vai ter a intensa urbanização, que faz com que seja mais intenso ainda a contaminação da bacia devido aos dejetos, né, de esgotos que são despejados, tá certo, nessa bacia. Então, assim, a gente tem uma grande poluição aí devido à questão da grande população que vive no seu entorno, tá? A contaminação por agrotóxicos também, que além da contaminação que a gente tem devido à questão da urbanização, né, de muitas pessoas, de muitos edifícios, e tudo isso faz com que a gente tenha maior poluição. A gente tem também a poluição, a contaminação dessa bacia por meio dos agrotóxicos, onde a gente vai ter as plantações e que são utilizados agrotóxicos, e esse vai ser deslocado até a bacia, onde vai se contaminando a água. E perdas de mananciais. Então, assim, a gente tem também, assim como as outras bacias, problemas ambientais, tá? Devido ao mau uso do solo, a utilização do solo para a plantação, e essas plantações requer manutenção, e essas manutenções muitas vezes prejudicam o solo e a água, e é isso que a gente vai vendo aí, que são feitas próximas das bacias hidrográficas, e que vai prejudicando aí o ambiente. Uma outra bacia, também hidrográfica bastante importante no Brasil, é a bacia hidrográfica do São Francisco. Essa, né, que nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e atravessa todo o semiárido, desaguando no Oceano Atlântico. É conhecido como Nilo brasileiro, tá? Devido à sua importância e sua passagem pelo semiárido. Então, por ele banhar todo o semiárido no Brasil, a gente tem essa comparação do Nilo, né? Por ele estar presente nessas regiões que são sofrem mais com a falta de chuva durante o ano. E temos como as principais hidrelétricas partindo desse rio,
no caso do Rio São Francisco, né, da bacia hidrográfica do São Francisco, a gente vai ter as hidrelétricas de Paulo Afonso, Sobradinho, Três Marias e a hidrelétrica de Xingó. Essas são as principais hidrelétricas que utilizam a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. E em termos de problemas ambientais, a gente vai ter também o assoreamento, tá? Que é provocado pelo desmatamento tanto do cerrado, né, do bioma cerrado, quanto do bioma caatinga. Por quê? Porque a bacia hidrográfica do São Francisco, como a gente viu, ela nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Então, ela é coberta, vamos dizer assim, pelo bioma cerrado. E ao longo do seu percurso, ela vai se encontrar, tá, com o bioma caatinga. Então, esses biomas, eles contribuem para a manutenção do rio. Porém, como a gente sabe, ocorre muito desmatamento, principalmente no cerrado, devido às altas plantações, mas também na caatinga, tá? E isso faz com que a bacia ela seja prejudicada, ok? E também a questão da pesca predatória. A gente tem muitas pescas ilegais realizadas nessa bacia, o que prejudica também aí o percurso natural da bacia. E em torno dessa bacia hidrográfica, a gente tem várias polêmicas que vêm sendo aí discutida nos últimos anos. Uma delas é a questão da transposição do São Francisco, tá? É um projeto onde eles pretendem levar água, tá? Fazer um desvio do Rio São Francisco para levar água para outros lugares do semiárido nordestino, onde a gente não tem aí existe uma precariedade em termos de abastecimento, tá? De água. Então, o que acontece? Com a transposição, existem várias polêmicas, tanto em torno do prejuízo que o rio vai ter. Há quem fale que o rio, com a transposição, vai secar, outros defendem que não, e aí defendem a questão social, que as pessoas precisam de água, porém também tem a questão de água para quem. Então, assim, são diversos discursos, diversas preocupações, e tudo isso gira em torno do São Francisco, tá? E aí a gente teve vários protestos e já vimos padres, né, fazendo greve de fome, protesto para que não ocorra a transposição. Porém, mesmo com todos os protestos que ocorreram e ocorrem, a obra está acontecendo e espera-se, né, que pensem também na questão da prevalência, né, do rio, tá? Pense também nos benefícios que podem serem feitos para que a bacia ela permaneça, ela não seja tão prejudicada quanto ela já vem sendo, tá? Então, assim, é uma bacia bastante importante, principalmente para quem vive no semiárido brasileiro, onde o Rio São Francisco ele banha, tá? E muita gente vive da pesca, tá? Do rio, e o rio também é muito utilizado para o turismo. Então, assim, existem N benefícios que o rio ele produz aí para toda a sociedade. E uma outra bacia que a gente tem também aí passando pelo nosso país é a Bacia do Prata, que contempla os rios Paraná, o rio Paraguai e o rio Uruguai. Ele se estende por 4 países da América do Sul. E é nele que a gente tem a hidrovia Tietê-Paraná. Hidrovia essa que permite o transporte de cargas e de passageiros. Então, ele tem o seu forte aí nessa questão desse transporte, em termos de transporte em água, ok? Então, também é uma outra bacia bastante importante e que faz parte de 4 países
em seu total. Então é isso. Esse é um pouco das bacias hidrográficas existentes no Brasil. Como a gente viu no mapa, existem outras que aqui a gente não entrou em detalhes. São de várias bacias, mas aqui eu tentei apresentar um pouco de cada das principais, tá certo? Que tem um símbolo, uma simbologia, uma representação maior para o território brasileiro, contextualizando a sua importância, os problemas que vêm ocorrendo e que vêm prejudicando essas bacias, além de a gente contextualizar com a questão da hidrelétrica principalmente, que é um meio de geração de energia bastante forte no Brasil, como a gente viu na nossa aula de energia, tá certo? De eletricidade. E também a questão do acesso mesmo à água, dos problemas que os rios no Brasil vêm sofrendo devido ao mau uso, tá? da água e o mau uso do solo, né? Que é aí desmatado, e tudo isso vem prejudicando essas bacias. Então, como visto, em termos das bacias hidrográficas do Brasil, né, a gente viu as principais, aí um pouquinho de cada uma delas, e agora a gente vai falar um pouco também dos principais rios no Brasil, tá? Então, assim, a maior parte dos rios, eles são alimentados por a água, né, pela água da chuva, tá? Em termos das nossas bacias hidrográficas, então esses rios, ele tem como maior principal alimento o regime pluvial, ou seja, o regime de chuva. E aí, falando dos principais rios presentes no Brasil, a gente vai aqui apresentar 4, tá? Que já foram um pouco citados quando a gente falou das bacias, mas também que vale a gente reforçar e falar mais um pouco sobre cada um deles, né, sobre a sua importância. O rio Amazonas, ele é o mais extenso do mundo, segundo o INPE, tá? Existe toda uma discussão aí, alguns dizem que ele é o segundo maior, porém o INPE, tá, que é o Instituto de Pesquisas aí, fez uma análise e diz, né, que o rio Amazonas, ele é o maior do mundo. Porém, vocês vão encontrar também informações dizendo que ele é o segundo. É um rio de planície, tá? Como a gente já falou. E ele é excelente, apresenta, por ser um rio de planície, ele apresenta excelentes condições de navegação. Por isso que o principal transporte, né, na região norte, no rio, onde o rio Amazonas abrange, né, falando de Brasil, a gente tem muito transporte via pluvial, né, de água, pelo rio Amazonas ele ser muito bom para esse tipo de transporte. Muita gente vive também, tira seu sustento por meio do rio Amazonas, em termos de pesca, também em termos de transporte, dentre outras coisas que a gente pode fazer uso por meio do rio, uso para a subsistência. Já o rio Tocantins, esse nasce no estado de Goiás, ok? E ele é o segundo maior rio totalmente brasileiro, ok? Por quê? Porque o maior rio totalmente brasileiro é o rio São Francisco. Então, o rio Tocantins, ele é o segundo rio, maior rio totalmente brasileiro. E é nele que a gente tem a maior concentração de castanha do país. Ou seja, é próximo toda essa área que o rio Tocantins ele abrange. A gente tem várias árvores aí de produção de castanha. Então, a gente tem muita produção de castanha. E por meio desse rio também a gente vai ter aí maior produção e maior, vamos dizer, venda, vamos dizer assim, distribuição de castanha. E falando do rio São Francisco, ele é um rio perene. O que acontece? A gente tem dois tipos de rios, tá? Os rios
perene e os intermitentes. Então, são os dois tipos de classificação que a gente tem dos rios. Os rios perenes são os rios que permanecem visíveis, vamos dizer assim, todo o ano, tá? São os rios que durante todo o ano, independente de que esteja época de chuva ou época de falta de chuva, né, época de seca, a gente vai ter o rio perene, que é o rio que ele permanece ali durante todo o ano, ok? Já os rios intermitentes são rios que só aparecem, só estão visíveis em épocas chuvosas, ou seja, na época de seca, na época que a gente não tem muita chuva, esses rios eles desaparecem. É o que aí são conhecidos como intermitentes, porque eles só estão presentes em algumas épocas do ano, ok? Então, isso é muito comum na região do semiárido, tá? No semiárido brasileiro, no caso, que a gente está aqui falando do nosso país, a gente tem muitos rios intermitentes. Porém, o Rio São Francisco, ele é um rio perene, ele permanece todo o ano, mesmo estando nessa região também. E ele é o maior rio totalmente brasileiro, como falei, né? Ele é o primeiro em termos de... Quando você perguntar qual é o maior rio totalmente brasileiro. Rio São Francisco, o segundo maior, Rio Tocantins, tá? Totalmente brasileiro. Maiores totalmente brasileiros. O Rio São Francisco é o principal rio do Nordeste, tá? Ele tem uma importância muito significativa para o Nordeste brasileiro. E como a gente já viu quando a gente viu as bacias hidrográficas, o Rio São Francisco ele tem um potencial também energético e ele é muito utilizado, tá? Para geração de energia por meio de hidrelétrica. Então, assim, é um rio também que, como eu já citei para vocês, muita gente sobrevive também por meio desse rio, em termos de pesca, de plantações, né, pequenas irrigações, em termos de turismo, dentre outras formas que, por meio da utilização do rio, né, o rio ele proporciona para a população. Então, ele é bastante importante e é necessário que a gente pense com muito carinho aí em todos os rios que nós temos, cada um com sua característica e sua importância. E o outro rio é o Rio Paraná, que também a gente já falou aqui quando a gente falou da questão das bacias hidrográficas, que é um rio muito importante, que fica próximo onde tem várias pessoas, né? E ele é fundamental para a biodiversidade da região. Então, assim, ele é uma referência em termos de, vamos dizer assim, permanência da biodiversidade. A gente tem várias floras e faunas aí que são tidas por meio da presença, devido à presença desse rio. E a importância da questão da energia desse rio, a gente vai ter a usina de Itaipu, que a gente já falou aqui para vocês sobre ela. E a questão do transporte também, que a gente já citou, né? O transporte por meio do rio, tá? Do Rio Paraná. Então tem toda uma importância também, como os demais rios. Então é assim, esses 4 são os principais, e aí tentando relacionar um pouco também com as bacias, né? As bacias e os rios. Toda aí está envolvendo a questão da água, que é muito importante, que precisa ser conservada, preservada, e pensar o rio e todo o seu entorno, como a gente viu, tá? A gente precisa pensar, não desmatar menos, não prejudicar o seu entorno, para também não prejudicar o rio em si. Então é isso, aqui é um pouco do que seriam os rios brasileiros, os principais, um pouco das suas características e suas importâncias para a sociedade brasileira.